Oi, você está em mais um especial Traz pra Mesa, um quadro do seu canal Fessora Nerd. Hoje falando a respeito de um cenário de RPG brasileiro que está agora em financiamento coletivo. Caronte, As Crônicas dos Penitentes. Esse cenário incrível que tem como pano de fundo a vida após a morte vai revolucionar a sua visão do que é a vida e dos valores que devem ser trabalhados ao longo da existência humana. Se você ficou interessado em conhecer Caronte, fica aqui, que depois da vinheta nós vamos fazer uma análise do cenário e do sistema. Eu volto já. Então, gente, no nosso último encontro, nós fomos apresentados ao mundo de Caronte. Caronte é um cenário de RPG, né, que fala a respeito da vida após a morte, onde os personagens, né, os jogadores, eles jogam com personagens que já morreram e que foram considerados como penitentes. Penitentes ou ceifeiros são almas que ninguém queria, tá certo? Aquelas pessoas que viveram uma vida tão medíocre, tão sem significado, que não encontraram lugar para a sua existência nem no além-vida, que poderia ser o que a gente chama de céu, e nem no inferno. Então eles ficaram presos, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né, numa região, né, que pertence a Caronte, né, o barqueiro. E uma vez que eles ficam presos, né, nesse mundo intermediário entre a vida e a morte, eles são obrigados a trabalhar como ceifeiros, onde eles têm que atravessar, fazer com que outras almas atravessem, né, o post-mortem, que é assim que é chamado, esse espaço intermediário, para o além-vida, tá? Ou seja, eles têm que ajudar outras pessoas a fazerem a travessia que eles próprios não conseguiram fazer. Então, veja que é um cenário que trabalha bastante assim, né? Com o crescimento pessoal, trabalha bastante assim com a sua visão de vida, com a sua visão de mundo, né? De morte. Então, é um cenário muito legal, que eu gostei muito de ler e que estou aqui compartilhando com você. E o objetivo dessa coletânea de vídeos é dar para você uma visão geral do que é o mundo de Caronte, para que você possa tomar uma decisão de comprar ou não comprar, financiar ou não financiar esse sistema. Então, se você quer ter assim, uma ideia, né, do mundo de Caronte, vai lá, assiste o primeiro vídeo e volta aqui para continuar nessa viagem incrível comigo. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito das ideias introdutórias do mundo, né, as noções introdutórias, e falamos também um pouquinho a respeito do sistema de Caronte, o sistema Cold. O sistema Cold, né, que é um sistema utilizado na maioria dos materiais produzidos pela editora que está produzindo, né, o Caronte, ele é um sistema que ele não utiliza atributos, tá? Ele é um sistema que poderia ser considerado narrativístico, né? É um sistema que ele favorece mais a narração, mais a história em si do que mesmo assim a mecânica. Então ele é um sistema bem simples, é um sistema que não é muito minucioso, não se entra muito em detalhes, tá? Apesar de que eu tive apenas uma visão geral, pois eu estou trabalhando com o Flash Play, né? O Flash Play final, ainda não tive acesso ao manual realmente de Caronte, tá? Então, nós vimos as questões dos tipos de danos, como que se realiza testes em Caronte, como é que funciona, né, a questão da fadiga, né, determinadas habilidades, e hoje nós vamos dar sequência ao estudo do sistema, tá, falando a respeito das mudanças de iniciativa. Nós vimos no nosso último vídeo que para você poder saber quem vai realizar ações primeiro numa cena, você precisa jogar, como em qualquer outro sistema de RPG, a sua iniciativa. Aqui você tem um valor fixo, um valor padrão, chamado de iniciativa, cada personagem tem o seu,
Além desse valor, você vai ter que jogar 3 dados de 6 lados, 3d6, e somar com a sua iniciativa padrão. E aí, é claro, aquele que tiver o maior resultado age primeiro, o segundo maior age segundo, e assim sucessivamente, tá? Nós vimos também a questão da capacidade, né, da capacidade de ações, porque aqui no cenário de Caronte, né, um personagem ele pode realizar mais do que uma ação por cena, tá? E a gente viu que para saber quantas ações por cena ele pode realizar, eu tenho que pegar a iniciativa dele e dividir por 10. E aí, aproximado o valor inteiro mais próximo. E aí eu vou saber quantas, né, quantas iniciativas ele pode ter. Aqui nós vamos falar a respeito da mudança de iniciativa. Como em todo e qualquer bom cenário, né, você calcula a sua iniciativa e aí você segue com essa iniciativa durante todo o conflito, durante todo o confronto. Mas aqui em Caronte pode ocorrer determinadas situações tão impactantes, né, que elas forcem uma mudança, tá? Que elas forcem uma mudança de iniciativa. Quando esses eventos ocorrerem, né, que seriam o quê? Eventos catastróficos, né, uma grande explosão, a queda de um raio, né, a chegada de um inimigo imponente, uma coisa assim que realmente muito forte, realmente possa realmente causar um grande impacto na narrativa. Quando isso acontece, o narrador ele pode utilizar a mudança de iniciativa. O que ele faz então? Ele pede para que a ordem de iniciativa seja refeita. Todo mundo vai ter que jogar novamente seu teste de iniciativa e uma nova ordem de ações será, né, calculada, tá certo? Então, essa regra aí é chamada de mudança de iniciativa. E como é que você causa dano nesse sistema? Pois bem, nesse sistema, para você causar dano, existem duas formas, tá? Duas formas de dano, na verdade. Existe o ferimento mundano, que é aquele que é causado com armas mundanas, né? Armas comuns, né? Faca, revólver, né? Enfim, qualquer arma física, tá? E existe o dano sobrenatural. O dano sobrenatural são ferimentos causados diretamente na energia vital do personagem, tá? Então, praticamente são realmente místicos, mágicos, né? Esses ferimentos, eles afetam a alma, a própria existência, e não podem ser curados por nenhum tipo de tratamento mundano, nem por remédios, nem por ação de médicos, tá? Nem por descanso, tá bom? A intenção em cult para a criação desse tipo de ferimento, né? Você tem que levar em mente, nesse tipo de sistema, o ato de ferir, ele é quase tão importante quanto o ferimento. Por quê? Porque quando um ceifeiro, ele abre mão de ferir alguém, né? Pode ser tanto uma pessoa viva como um semelhante dele, né? Alguém como ele. O fato dele ferir vai ocasionar para ele sequelas, tá? Sequelas, que são as chamadas marcas, né? Marcas de semblante, que a gente vai ver mais lá na frente. E essas sequelas, elas vão deformando a aparência espiritual do ceifeiro, né? Vão deixando ele cada vez mais parecido com aquelas criaturas que representam, né, os anjos da morte nas mitologias em gerais, tá certo? Então, o ferir alguém, seja ele um irmão de penitência ou uma alma, só deve ser feito em último caso, para evitar, né, o ganho desse tipo de sequela, desse tipo de marca, tá certo? Por via de regra, um único tiro ele pode sim, dentro do sistema, eliminar um personagem, um jogador, tá? Durante o combate com armas, vão ocorrer ferimentos, né? E um personagem que for ferido, além do dano, ele receberá uma condição, né? Que deve ser determinada aleatoriamente. Então, se você realiza um ataque ou sofre um ataque e você sofre dano, você vai ter que jogar 2 dados, tá? Vai ter que jogar 2d6. E aí, o resultado você vai ter que comparar nessa tabela aqui, que é a tabela de condições de ferimento, né? Então, existem 12 condições de ferimento em Caronte. O resultado dos 2d6 comparado aqui vai dizer como está o personagem. E isso, gente, tanto faz ele ser um ser feio como ser um ser vivo, ele vai ter que passar por esse mesmo tipo de procedimento. Então, o resultado 1, ele está atordoado.
2, sangramento. 3, é o choque. 4, lesão. 5, nada notável. 6, sangramento grave. 7, fratura. 8, hemorragia interna. 9, confusão. 10, raspão. 11, dano adicional. E o 12, nada notável, tá? Então, dependendo, então veja aqui que quanto menor o resultado nos dados, né, pior a situação, né, da criatura. Quanto maior, né, o resultado nos dados, quanto maior, melhor a situação dele, tá certo? O uso de armas, tá? O uso de armas aqui só tem um único objetivo nesse jogo: eliminar um adversário em combate direto, tá? Então, se você vai usar uma arma, é porque você quer eliminar alguém. Ela pode ser utilizada com o propósito de ferir outro indivíduo, né? E aqui em Code, a gente chama de arma todo e qualquer objeto utilizado para esse objetivo, tá? Pode ser uma arma real, como um revólver, uma espada, ou apenas um objeto improvisado. A partir do momento que aquele objeto ele passa a ser utilizado para causar danos ao personagem ou ao NPC, ele passa a ter, né, o rótulo de armas, tá bom? E você pode, quando você faz um ataque, você pode escolher entre causar dano à fadiga ou causar dano letal. Se você optar por causar dano à fadiga, o valor que você der de dano não será subtraído dos pontos de vida do personagem, será subtraído da fadiga dele. E se você optar por causar dano letal, você vai ter que jogar aqueles 2 dadozinhos lá e ver em que condição o pobre coitado, né, o pobre infeliz, ficou depois do seu ataque. Defesa e armadura. Como é que funciona a defesa e a armadura em Caronte? As armaduras, escudos e equipamentos de defesa aqui são essenciais, como em qualquer outro jogo, né? Elas dão proteção de diversas maneiras dentro do sistema. Funcionam absorvendo dano provocado pelas armas e projéteis, né? Todas as armaduras, escudos e áreas de cobertura, elas têm um índice de absorção pré-definido e uma quantidade de pontos de resistência. Então, esse índice de absorção, ele vai dizer quanto de dano aquela armadura, né, ela é capaz de absorver. E os pontos de resistência ditam o quanto ela dura, né? Então, se ultrapassar os pontos de resistência, a sua armadura, ela quebrou, ela foi destruída pelo ataque do seu inimigo, tá certo? E, lógico, evidentemente, se você sofre ferimentos e não morre, você vai ter que recuperar esses ferimentos. E como é que seria feita essa recuperação de ferimentos dentro do cenário de Caronte? A taxa natural de recuperação é de 1 ponto de vida por dia. Então, se você tiver um dia de descanso, você vai recuperar 1 ponto de vida, tá? Mas antes disso, você terá que ser bem sucedido em um teste de vigor. Então, você vai jogar um teste de vigor, e aí se você falhar, né? Se você falhar no teste de vigor, você não vai recuperar 1 ponto por dia, mas sim 1 ponto a cada 2 dias. Tá? Se a sua falha for crítica, você, além de não recuperar pontos de vida, você vai ter uma infecção, né? E aí você vai receber uma condição especial, que é chamada condição doente, tá ok? E se não morrer, né? Se você não morrer devido a essa infecção, né? Se ela não causar a sua morte, você conseguir sobreviver mesmo doente, você vai recuperar 1 ponto de vida a cada semana, tá? Então, você vai ficar realmente muito debilitado por causa da doença. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa condição especial, condição doente. A condição doente, ela é aplicada ao personagem quando este se torna, de alguma forma, contaminado por algum agente externo, tá? Pode ser uma infecção, pode ser um veneno, né? Então, se ele foi contaminado por um agente externo, ele vai receber a condição de doente. Quando ele estiver nessa situação, todas as suas habilidades relacionadas à matéria, né, ao físico, elas ficam reduzidas pela metade, tá? Para determinar a melhoria ou a piora de uma condição de doença, ele vai ter que fazer um teste de vigor 1 vez ao dia. Tá? Então, ele faz o primeiro dia, obteve sucesso, legal. Faz o segundo dia, obteve sucesso, legal. Faz o terceiro dia, obteve sucesso. Ou seja, se ele obtiver
3 sucessos consecutivos, ele estará recuperado da condição e voltará a recuperar os seus pontos de vida normalmente, ou seja, 1 ponto de vida por dia. No entanto, vamos supor, o cara faz o teste lá o primeiro dia, legal, segundo dia, legal, no terceiro dia ele falha, vai ter que reiniciar os testes tudo de novo e vai continuar com a condição de doente, continuar recuperando apenas uma vez por semana. Tá bom? É importante também notar que todos os testes relacionados à morte são feitos com margem de sucesso do personagem máximo, tá? Então, sempre será utilizada a margem de sucesso no máximo. Alguns medicamentos específicos, eles diminuem a potência e possibilitam um segundo teste no mesmo dia. Então, vamos imaginar que você falhou naquele dia, mas você está usando um determinado medicamento, aí você tem direito a refazer o seu teste, um segundo teste naquele mesmo dia. Ou você passou, né? Você passou no teste naquele dia, mas você está usando o medicamento, você tem direito de fazer um segundo teste, e aí você, em vez de demorar 3 dias para se recuperar, você pode acabar se recuperando em 2 dias, tá bom? Além disso, os medicamentos também eles aumentam a margem de sucesso do personagem mais 2, tá? Mais 2. Então, eles melhoram substancialmente a possibilidade de cura da doença por parte do personagem. Mas lembrando, né, que lembrando que os medicamentos só funcionam para aqueles danos mundanos, né, chamados danos, né, danos físicos, danos comuns, tá? E os danos sobrenatural? Como é que fica a situação dos danos sobrenatural? Bom, criaturas como fantasmas, carniças, outros mortos-vivos encontram-se fora da trama da vida, né? E eles têm, por isso, né, como seus inimigos naturais os ceifeiros, porque os ceifeiros, eles têm como função manter a ordem natural, né? Manter aquela trama da qual essas criaturas não fazem parte, né? Da quais essas criaturas se encontram à margem, se encontram banidas. Então, elas já encaram os ceifeiros como inimigos naturais. Todo dano infligido por essas criaturas contra um ceifeiro ou contra um ser vivo pode ser curado, tá? Só que de maneira muito mais lenta do que o dano causado pelos meios mundanos. Então, vocês estão vendo que é realmente muito fácil morrer de novo em Caronte, né? Só que no caso aqui, quando um ceifeiro, né, ele zera os seus PVs aqui, ele não chega a morrer, né? Ele deixa de existir realmente, né? Ele passa para o que eles chamam de esquecimento. Então, cada ponto de dano sobrenatural é curado em uma taxa de 1 ponto por dia. Caso o jogador passe em um teste de vigor, tá? Então, o teste também de vigor também funciona para o dano sobrenatural. Se você passar no teste de vigor, você vai recuperar, tanto faz ser dano comum como dano sobrenatural. Se você falhar no teste, não se recuperará e deverá tentar novamente no dia seguinte. Então, todo dia você poderá fazer um teste para ir recuperando os seus, né, os seus coisas. Outra coisa que você tem que ter em mente é que no cenário de Caronte, o tempo ele passa de uma forma diferente, né? Então, assim, enquanto na Terra passa um dia, 2 dias, no mundo dos ceifeiros pode estar passando, né, séculos, meses, semanas. E eles ficam, muitos deles às vezes não conseguem juntar as moedas que eles precisam para poder fazer a sua própria travessia. E aí eles ficam presos por séculos, né, por até milênios entre o mundo dos vivos e o além-vida. E eles têm que ir se adaptando a essa nova realidade temporal, né? Eles têm que ir se adaptando a novas maneiras de se vestir, a novas culturas, às novas tecnologias. Então, essa relação dos ceifeiros com o tempo realmente é uma relação muito importante no mundo de Caronte e que pode ser realmente explorada, pode e deve ser explorada pelo narrador na construção de histórias bem interessantes. Dentro das medidas de jogo, entre as medidas de jogo de Caronte, a ação é a menor medida de tempo utilizada, tá? Então, o menor tempo em matéria de jogo é o tempo que você vai utilizar para realizar uma ação. É um período que vai desde de 1 a 5 segundos, aproximadamente, tá? Que é o tempo que você vai levar para pensar e executar aquela ação. Rodada, ela engloba uma medida de tempo maior, que nesse caso engloba a ação de vários jogadores, né? Tanto antagonista como
protagonistas. Os eventos, né, do cenário, por sua vez, ocorrem no fim de cada rodada da cena. Então, no final de cada rodada da cena, o narrador vai anunciar o que está acontecendo, qualquer modificação que possa ter ocorrido no próprio cenário. Uma rodada é o tempo necessário para que todos os envolvidos possam utilizar a sua capacidade de ação. Então, vamos supor que o cara lá tem capacidade de ação 4, ele vai fazer 4 ações naquela rodada. Então, a rodada só vai acabar quando ele tiver realizado todas as suas ações, naquele esquema que a gente explicou no último vídeo, né? Primeiro, todo mundo que tem direito a uma ação, aí, quando todo mundo tem direito a uma ação, atuar, o cara que tem 2 ações pode fazer a sua segunda, né? Aí depois todo mundo que tem 2 ações fizer a sua segunda, o cara que tem 3 ações pode fazer a sua terceira e assim sucessivamente, tá bom? Cena. Uma cena é um conjunto de rodada onde os personagens estão envolvidos. Então, se os personagens estão envolvidos em uma determinada rodada, ela passa a ser chamada de cena. A duração depende muito, né? Pode ser uma cena bem curta, bem pequena, e pode ser uma cena que leve minutos, horas, dias, semanas, tá? Então, a cena ela é uma medida assim muito relativa no mundo de Caronte, tá? Então, pessoal, basicamente o que a gente tinha para falar sobre o cenário, né, de Caronte é isso. Eu vou falar agora um pouquinho a respeito da colheita, né? A colheita é aquele momento em que o ceifeiro ele vai até uma alma, né, até uma pessoa viva, e ele toca naquela pessoa e aí ele separa a alma do corpo da pessoa, né? Esse momento ele é chamado de colheita. O ato da colheita, ele não pode ser menosprezado pelo narrador. O narrador ele tem que fazer com que esse momento da colheita ele tenha um significado maior para o personagem, para o jogador também, né? Então, a intenção da mecânica da colheita é gerar a possibilidade de interações diferentes, tá? Então, ela tem, a própria colheita, ela tem uma forma certa de ser feita e o narrador, ele precisa entender, compreender essa forma e ele precisa utilizar, principalmente na hora da entrega de um desafio narrativo, né? Como a maioria dos jogos de RPG de hoje em dia, né, o Caronte, ele é um RPG cooperativo com uma narrativa cooperativa. Isso quer dizer que apesar dele ter um narrador, ter um mestre em mesa, né, os outros jogadores são convidados a realizarem ações de narrador, tá certo? Eles são convidados a cumprirem desafios narrativos. E a forma como esses desafios narrativos são entregues é uma das características mais interessantes, mais particulares de Caronte, que mais assim eu achei assim, mais, né, envolvente em toda a questão da narração coletiva. Então vamos lá, vamos falar sobre o toque da colheita. Sempre que um ceifeiro desejar colher a alma de um moribundo, né, ou seja, uma pessoa que está morrendo, ele deve declarar isso para o seu narrador. Ele deve chegar para o narrador e dizer: olha, eu vou fazer a colheita. Né? Então ele reclama a alma e para isso ele necessita receber a confirmação do narrador de que chegou realmente o momento da morte do indivíduo. Lembra que eu falei no vídeo 1 que o ceifeiro ele é capaz de olhar, ver as tramas da vida da pessoa e saber se está ou se não está na hora daquela pessoa morrer? Pois é. Então, lógico, evidentemente, ele faz isso perguntando para o narrador, e o narrador diz: sim, está na hora, vai morrer agora. Feito isso, né, ele reclama ao narrador: eu quero colher, está na hora? O narrador confirmou, né? Ele toca no moribundo, né, de alguma forma, e a trama de existência da alma, né, do moribundo, ela é selada pelo ceifeiro. E vamos supor que o narrador diz assim: olha, a colheita dele vai ser só daqui a 2 dias, ele vai morrer só daqui a 2 dias. E você quer garantir logo que aquela alma vai ser sua. Aí você faz o procedimento da colheita, você toca nele e você sela aquela alma para você. Aquela alma ali não vai poder ser colhida por outro ceifeiro, tá? Ela é sua, foi reservada para você. Mas aí tem uns pequenos probleminhas, né? No momento que você toca na alma, você recebe, né, as dores, os traumas, os medos, as aflições do falecido. Então, você passa o período da colheita sentindo, né, as mesmas sensações e emoções que o cara que está morrendo
tá sentindo, tá? Outra coisa é que durante o tempo que você estiver preso, né, preso àquele selo, aquela alma selada, você não pode colher outra, tá? Você não pode colher outra. Então é interessante que você só faça esse processo de selamento se você não tiver certeza de que há outra alma próxima, com menos tempo ainda para ser selado. Então você vai ficar preso uma semana esperando por uma alma e enquanto podia ter ceifado mais 2 ou 3. Lembre-se que quanto mais almas você ceifar, mais moedas de Caronte você vai ganhar, mais perto da quantidade de moedas para você comprar a sua travessia para o Além Vida você vai chegar, tá bom? Outra coisa que eu quero falar sobre isso é que em Caronte, né, nós optamos por fazer a aplicação do fator narrativo, né, de maneira aleatória, ou seja, muitas vezes você joga o dado, né, você joga o dado 2 faces, para saber qual é o tipo de alma que você está colhendo, tá? Então, no livro lá tem várias opções, né, de estilos de alma, e ao jogar os 2d6, você seleciona aquela que está sendo colhida naquele momento pelo jogador. A primeira maneira de fazer isso é a maneira optada pelo narrador. Nesse tipo de colheita, né, o narrador, ele desenvolve o desafio narrativo e ele entrega para o jogador, tá? Então, ele faz toda a situação, né, narrativa, o problema que aquela alma está enfrentando, o sofrimento que ela está enfrentando no momento da morte, e ele entrega para o seu jogador. Dessa forma, né, o personagem ele tem que cumprir o objetivo, tá? Daquela alma. Então, vamos supor, a alma só vai morrer, só vai ficar tranquila se ela se despedir de alguém, ela só vai ter paz, né? Se ela resolver determinado problema. Então, o ceifeiro ele vai ter que cumprir, né? Vai ter que cumprir aquele desafio, vai ter que cumprir aquele objetivo para que aquela alma possa ser colhida da melhor maneira possível e assim ele possa receber um benefício maior pela captura, né? Digamos assim, pela ceifa daquela alma, tá? Sempre que o personagem cumprir, né, o último desejo de um moribundo, ele irá receber 1 ponto de experiência adicional e recuperar 3 pontos de determinação. Lembra que eu falei sobre a determinação e a importância da determinação para a sobrevivência do próprio ceifeiro? Pois é, então para cada alma que ele cumprir o último desejo, que ele fizer a travessia daquela alma da forma mais eficiente, menos sofrida possível, ele vai ganhar 1 ponto de experiência a mais e 3 pontos de determinação. Aqui do lado a gente tem a tabela, né, com os possíveis tipos de morte. Vamos supor que o seu narrador, ele queira optar pelo sistema de sorte, né? Ele não queira ele próprio fazer o desafio, ele vai jogar aqui e vai ver em qual estilo de morte aquela colheita se encaixa. Então, se sair 2 é a boa morte, 3 é o descanso dos justos, 4 é a morte pacífica, 5 sem arrependimentos, 6 um último adeus, 7 ou 8 um pedido especial, 9 é um morto inquieto, 10 peso dos pecados, 11 a fúria do cadáver e 12 o espírito obsessor. Então, veja quanto menor o resultado nos 2 dados, melhor para o ceifeiro, ou seja, uma alma mais tranquila, uma alma, né, mais fácil de conduzir ao além-vida e mais benefício para ele na colheita, tá bom? Uma outra forma eu vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos, na verdade, desafios aleatórios, né? Então, vejam. O narrador ele pode criar o seu próprio desafio, ele pode ele próprio criar um desafio por conta e risco dele, ou ele pode optar pela jogada de dados, de 2d6 e comparar lá nas 12 opções de desafio já prontos. Esses 12 desafios eles já estão lá no manual, fácilzinho, é só você ler e dar, né, narrador, o seu toque pessoal, tá? Então, há uma pequena formulazinha lá, mas você vai adaptar, evidentemente, de acordo com a sua visão de mundo, com a sua, né, com o seu objetivo, tá?
Um desse tipo é a boa morte. A boa morte é praticamente o melhor estilo de colheita que pode existir, tá? E é um fenômeno muito raro nos últimos séculos. Algumas pessoas dizem, né, que ele é raro por causa da tecnologia, né, que a tecnologia ela tem tornado as pessoas cada vez mais distanciadas de si próprio, mais egoístas, né, mais atreladas a coisas sem importância. Não se sabe se seria esse o fato, apenas isso são apenas especulações, né, entre os próprios ceifeiros, né? Mas todo ceifeiro ele almeja fazer a colheita de uma boa morte, porque é o melhor estilo de colheita e é a que dá melhor resultado para o ceifeiro, tá? Esse fenômeno ele ocorre quando a pessoa cumpre o seu tempo de vida plenamente, sem arrependimento, sem medo e sem rancores, né? Ele vive tudo que ele deveria ter vivido, ele cumpriu o seu tempo de vida, ele alcançou os seus objetivos e ele aguarda a hora da morte, não como algo terrível, mas como uma recompensa por um trabalho bem feito, tá? Então, quando o ceifeiro ele colhe esse tipo de alma, ele é acometido de uma potente sensação de euforia, harmonia, ele sente toda aquela felicidade que transborda da pessoa que está partindo, né? Sente que aquela existência ela valeu a pena, que os objetivos dela foram alcançados, né? E ao colher uma alma em boa morte, ele recupera 2 pontos de determinação e ganha mais um XP adicional, tá? Recupera também todos os níveis de ferimento que ele possui no momento da colheita. Então, se ele tiver ferido, no momento que ele fizer aquela colheita, todos os ferimentos dele são recuperados, né? E ele pode, se ele desejar, receber um pequeno vislumbre sobre a vida das almas, né? Esse pequeno vislumbre seria o quê? O ceifeiro ele tem um poder de ver o que vai acontecer com aquela alma que ele está colhendo. Então, ele pode ver as visões do além-vida daquela alma, de como ela vai ser feliz, de como ela vai ser recompensada do outro lado. Isso é muito importante para os ceifeiros, porque aumenta assim, né? Aumenta assim a vontade deles de continuarem lutando para poder também alcançarem a sua travessia. É aí onde a arte, né? A capacidade de contar, de narrar a história do narrador, ela tem que prevalecer. O narrador ele tem que fazer com que esses vislumbres eles sejam realmente belos, eles sejam realmente mágicos, únicos, para que motive o jogador, né, a continuar enfrentando os desafios que a vida de penitente traz para ele, né? Então, essa daí é a última morte. Um outro estilo de alma, né? Um outro estilo de alma para ser ceifado também é um último adeus. Um último adeus, ele nem é o mais difícil, nem também é o mais fácil. Ele é um valor intermediário, tá? Nessa condição, a alma ela não está totalmente pronta para fazer a travessia. Tem alguma coisa prendendo ela ao mundo dos vivos, né? Um assunto pendente. E o moribundo, para se desligar do mundo do vivo e fazer a travessia, ele precisa que o ceifeiro realize para ele uma pequena missão. Por exemplo, levar um recado de adeus a alguém amado, uma mensagem para um amigo, né? Ou mesmo um recado especial a um desamor, a um inimigo, dizer que perdoa, né? Alguma coisa que vai poder dar para aquela alma uma paz de espírito. Ou então a alma não vai conseguir fazer a travessia e o ceifeiro ele não vai receber nem as moedas e nem os benefícios inerentes daquela travessia. Então, a ideia você vai ter que fazer alguma coisa para a alma, um último adeus, você vai ter que fazer. O que você vai ter que fazer, o seu narrador é que vai dizer. O seu narrador é que vai determinar o nível de dificuldade daquela tarefa. O seu narrador é que vai dizer o que você precisa fazer para aquela alma poder atravessar, né? E ele também fica responsável, né, em narrar as reações de descrença, de medo, né, de temor, da interação do ceifeiro com as pessoas vivas. Porque se o ceifeiro vai levar aquela mensagem, ele vai ter que interagir com alguém vivo, né? Então, isso aí também é uma experiência interessante
né, para o ceifeiro ver como ele é visto, né, pelos aqueles que ainda estão vivos. E no caso do Último Adeus, eu quis falar sobre ele porque ele é a base do chamado desafio narrativo, né? E para poder realizar o desafio narrativo, existe uma determinada sequência de atos que tem que ser realizados, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiramente, vamos falar, primeira coisa, né? Começa o uso da mecânica, né? Do desafio narrativo. Tem que determinar qual jogador vai representar a alma que está atrelada ao ceifeiro. Lembra que eu falei do que não é só o narrador que narra em Caronte, os outros jogadores são convidados a cumprirem desafios narrativos? Pois bem, alguém vai ter que interpretar a alma que está sendo colhida, né? E essa pessoa que vai representar a alma, ela também vai ter o direito de jogar o dado de desafio. Esse dado de desafio é o seguinte: você joga um dado de 1d6 e quanto maior for, né, o valor obtido na rolagem de dado, mais difícil é o nível do desafio proposto. O narrador, ele fica incumbido de mediar, de dizer, ó, você tirou, por exemplo, 5 no dado, pode caprichar no desafio, pedir algo bem difícil. Ou então, se o jogador que está interpretando pedir algo muito difícil, mas o nível de desafio dele era muito baixo, também cabe ao narrador chegar e dizer, olha, por 1, 2, não dá para tu pedir isso dele, não. Tu tirou 2, tu tem que pedir algo bem pequeno. Tá? Então, é assim que é feito, né? O narrador, ele sorteia a pessoa que vai ser a alma atrelada ao ceifeiro. Essa alma, ela joga o nível de dificuldade, ela faz a proposta do desafio narrativo para o ceifeiro. O ceifeiro, ele vai ter que cumprir esse desafio para ele poder conseguir a premiação, né? Que vai ser avaliada pelo narrador. O narrador vai dizer o que, além do que ele já teria direito, ele vai ganhar pelo cumprimento daquela tarefa. E é claro que quanto mais difícil, maior a premiação, né? O antagonista também deve decidir qual será o último desejo da alma colhida, já falei isso, né? Ele que vai decidir, tá? Então, ele vai decidir o nível, vai decidir o último desejo, e o ceifeiro vai ter que cumprir, tá ok? Se o cara for bem sucedido, né? Se o desafio for bem sucedido, né? Se ele tiver uma boa desafiante, tiver uma boa interpretação, apresentar de forma sucinta o seu desafio, criar um desafio interessante para aquele nível de dificuldade, ele poderá ser agraciado pelo narrador com 1 ponto de XP adicional. Quem vai determinar se ele vai ganhar ou não vai ganhar esse ponto extra é o próprio narrador, tá? Da mesma forma, o ceifeiro que cumpriu o objetivo imposto pelo desafiante, ele receberá as moedas de Caronte pertencente ao colhido, né? Lembra? Cada colhido ele dá 2 moedas de Caronte e vai recuperar 1 ponto de determinação, né? Caso ele tenha usado, né? Se ele tiver com todos os pontos dele de determinação, vamos supor, ele tem 5 pontos de determinação, não usou nenhum, também não vai recuperar nenhum, né? Só para recuperar o que já se perdeu. Um tipo de colheita muito penosa, né, muito difícil, é a chamada colheita de infante. É quando você precisa colher almas de crianças ou de jovens, né? Infelizmente, as crianças, né, e os mais jovens, às vezes, morrem também. E eles precisam ser colhidos, né? A colheita, ela funciona normalmente para os infantes, da mesma maneira que para os adultos ou idosos. No entanto, quando você jogar a rolagem do dado para saber se foi uma boa morte, se foi um último desejo, né? Se foi qualquer um daqueles outros 12 possibilidades lá, você joga o dado e divide por 2 o resultado. Isso vai representar a pureza e a inocência da criança. A criança, ela vai encarar a morte, vai encarar o seu destino final da mesma forma que ela encara tudo no mundo, com pureza e com inocência. Então, vai ser muito mais fácil você conseguir uma criança enfrentando uma boa morte, né, enfrentando um descanso dos justos, do que uma criança virando um espírito obsessor. Dificilmente uma criança vai virar um espírito obsessor. Por quê? Porque a criança, ela tem uma facilidade natural de se adaptar, uma proteção natural que é a sua inocência, tá? Os ceifeiros, como a gente sabe, eles são os guardiões das almas, protetores dos mortos e são muito poderosos. Mas, gente,
eles não são imortais, tá? Eles não são imortais, né? E eles podem serem destruídos, né? Eles tanto podem ser destruídos por vivos quanto por outros mortos. E quando isso acontece, né? Como eles não estão ligados nem à vida nem à morte, né? Eles nem estão vivos, nem estão totalmente vivos e nem estão totalmente mortos. Eles estão em um estado que eles próprios chamam de pós-morte, né? Depois da morte, né? E antes do além-vida, quando eles perdem os seus pontos de determinação, quando eles perdem o seu corpo físico, eles têm que se reconstruir, né? E para isso eles têm que ir para as águas do rio Estige, tá? Então, sempre que ele for morto durante uma cena, ele terá sua alma arremessada nas profundezas do rio das almas, o rio Estige. Né? E o chá, gente, é que lá dentro do rio Estige existe vários outros ceifeiros que não conseguiram se libertar, não conseguiram sair de lá e que vão tentar segurar, né, o seu personagem lá dentro do Rio das Almas, que é também conhecido como Rio do Esquecimento, né? Então, dependendo assim, né, do caso dos ceifeiros, que eles não possuem mais ligações, né, com os vivos, quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles perdem as suas ligações com os seres vivos, né, com as outras pessoas, então mais difícil vai ser para eles saírem do estige, tá certo? Então, pessoas que não têm ligações, não têm pelo que lutar, elas são mais facilmente carregadas para o esquecimento, né, nas profundezas do Rio das Almas. E para evitar, né, que o ceifeiro ele morra, né, para evitar que ele seja tragado pelo rio do esquecimento, tá? Várias maneiras podem ser feitas, né? Uma dessas maneiras é a arbitragem do valor da vida, tá? Essa arbitragem do valor da vida, ela é um ritual que ela possibilita aos ceifeiros se ligarem magicamente uns aos outros, tá? Então, assim, é muito vantajoso para os ceifeiros viverem em grupo, porque estando eles em grupo, eles podem se ajudar nesse momento em que um deles morre, né? Morre e é arremessado no rio, tá? De que forma isso pode acontecer? Eles podem ser trazidos das profundezas do X por seus companheiros e aliados, com um custo adicional do ritual, né? Será consumida uma moeda para cada ponto de semblante que o personagem possuir. Então, vamos supor que esse personagem que ele vai ser salvo, ele seja um personagem com muitos pontos de semblante, ou seja, um personagem que já fez muita coisa errada, que já aprontou muito, né, no seu post-morte, e ele tem muitos pontos de semblante. Para cada ponto de semblante que ele tiver, o ritual de arbitragem vai exigir uma moeda de Caronte a mais, tá certo? E essas moedas, elas têm que ser pagas não pelo cara que vai voltar, mas pelos companheiros dele, os ceifeiros que estão magicamente ligados a ele, tá? E esses ceifeiros que estão ligados ao cara lá que está no rio, eles vão ter que entregar essas moedas de livre vontade durante a execução do ritual. Isso quer dizer que na hora do ritual lá, se um dos teus colegas der para trás e dizer, não vou dar minha moeda não, que é isso, eu já tô com 29, só falta uma para mim fugir daqui, eu não quero, não vou dar moeda. Ele pode fazer isso, pode prender, deter a sua moeda, e aí, se isso acontecer, né, o ceifeiro ele não vai poder ser trazido de volta, ele vai ficar preso por toda a eternidade no rio das Almas. Outro ponto relacionado a isso também, da questão da arbitragem, é os restos mortais, né? O ceifeiro, ele normalmente ele tem vários objetos que ele usa com ele, né? E ele é necessário, né, que essas coisas estejam, né, em posse dos outros ceifeiros que estão fazendo o ritual, tá? Na hora que eles forem trazer o cara de volta do rio Estige, ele tem que estar com os pertences, né, dele, aqueles pertences ficaram no mundo físico, porque o ceifeiro ele só pode morrer se ele estiver no mundo físico, né, no mundo dos vivos, tá?
E aí o corpo dele, ele desaparece por alguns dias, né? E ficam apenas os objetos. Por que ele desaparece? Porque, na verdade, ele é transportado para o Rio das Almas. Ele fica lá tentando sair dos rios, sendo puxado, né? Uma experiência traumatizante, terrível para qualquer ceifeiro que ainda tenha determinação, ou seja, que ainda tenha convicção de que quer, de que não quer ir para o esquecimento, de que quer continuar existindo, tá bom? Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito do que um ceifeiro pode fazer, né? Quando ele está nesse tipo de situação. Por hoje nós vamos parar aqui, tá certo? Nós vamos encerrar, porque esse vídeo vai ficar muito grande, mas no próximo vídeo nós vamos falar a respeito de narração, né? E cenário, tá? Nós estávamos falando sobre sistema, encerramos o sistema, né? Como eu disse, foi uma visão muito por cima, né, da real mecânica de Caronte. Se você quiser saber mais do que isso, não deixe de participar do financiamento coletivo que está acontecendo pela Cartaz. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? No mais é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para você não perder a continuação. Nós vamos falar agora sobre o cenário, né, e os aspectos narrativos de Caronte, que é a melhor parte dos 3 vídeos. Eu deixei a melhor parte pro final, tá bom? Então, não deixe de acompanhar, curte, compartilha, espalha esse vídeo para que várias outras pessoas possam ter acesso e possam, se caso desejarem, participar desse financiamento coletivo. Caronte é um livro que realmente vale a pena entrar para a sua coleção, tá bom? No mais, é isso aí, gente. Obrigada pela atenção. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!